Você já percebeu que duas pessoas podem viver praticamente a mesma situação e enxergar coisas completamente diferentes? Uma pessoa recebe uma crítica e pensa: tudo bem, eu errei, eu vou corrigir. A outra pessoa recebe a mesma crítica e passa o resto do dia se sentindo incompetente. Uma pessoa manda uma mensagem, não recebe resposta e continua fazendo suas coisas normalmente. A outra olha para o celular várias vezes e começa a pensar, que tem alguma coisa errada acontecendo. Essa pessoa está diferente comigo. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ela está se afastando de mim? Alguém não te cumprimenta como de costume e você pensa que a pessoa está chateada com você. Seu companheiro está mais calado e você começa a querer imaginar que existe algum problema no seu relacionamento. Seu chefe diz que que está precisando conversar com você. E antes mesmo de saber o assunto, a sua cabeça já começa a pensar: o que eu fiz de errado? Se alguém não te convida para alguma coisa e imediatamente vai começar a surgir aquele pensamento, Não fizeram questão da minha presença. E talvez o mais interessante seja isso. Quando essas coisas acontecem, nós quase nunca percebemos que estamos interpretando uma situação. Para nós, aquilo parece ser a própria expressão da realidade. Só que existe uma diferença muito grande entre aquilo que aconteceu e aquilo que a nossa mente concluiu a partir do que aconteceu. Muitas vezes, essa confusão não tem a ver apenas com aquilo que está acontecendo no momento presente. Ela vem carregada da nossa história, das nossas experiências que tivemos, das nossas feridas emocionais, dos nossos medos, das nossas crenças que fomos formados. Tudo isso sobre nós mesmos, E também sobre outras pessoas. Por isso, nessa aula, eu quero conversar com você sobre uma coisa que podemos mudar profundamente, que é a maneira como você percebe a si mesma e as situações que você vive. Será que nós enxergamos a realidade como ela realmente é? Ou enxergamos a realidade através das histórias que carregamos dentro de nós? E tem mais. Quantas vezes uma experiência passageira acaba se transformando numa frase e essa frase vira uma crença e depois de algum tempo essa crença passa a fazer parte da nossa identidade. Eu sou insegura, eu sou ansiosa, eu sou sempre rejeitada, abandonada, eu não sou capaz, nada dá certo para mim. Não é isso? Mas talvez algumas coisas que você acredita são características que podem até ter alguma verdade, conclusões que você aprendeu a repetir sobre si mesma. E é isso que nós vamos começar a perceber hoje, ok? Se você ainda não me conhece, eu sou a Rose Lopes, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta holística e há mais de 17 anos eu venho estudando o comportamento humano, me conhecendo também, fazendo trabalho sobre mim e também acompanho pessoas em seus processos de autoconhecimento, de transformação emocional também. Aqui nesse canal
nós conversamos sobre vários assuntos importantes, que são as feridas emocionais, os nossos padrões de comportamento, as nossas crenças. Vamos falar de relacionamentos, sobre tudo aquilo que acontece dentro de nós, sem que muitas vezes a gente perceba. A proposta aqui é trazer consciência para esse processo, esses processos que acontecem, porque quando começamos a enxergar aquilo que antes acontecia de maneira assim automática, começamos também a ter a possibilidade de começar a fazer escolhas diferentes. Para entender melhor, imagine uma mulher que viveu experiências de abandono ao longo da vida. Talvez o pai tenha ido embora quando ela era pequena. Talvez a mãe estivesse presente fisicamente, mas fosse emocionalmente distante. Ou então, talvez ela tenha vivido relacionamentos em que foi deixada. Agora, na vida adulta, ela começa um novo relacionamento. E um dia o companheiro diz: hoje eu quero ficar sozinho. Pode ser simplesmente um homem que esteja cansado ou querendo algumas horas para se recompor. Mas dentro dela, aquela frase rapidamente se transforma em: ele está se afastando de mim. Depois, pode pensar, né? Ele não está mais gostando de mim e acaba pensando: eu sabia, todo mundo vai embora. O que realmente aconteceu nesse exemplo que eu dei? Uma pessoa disse, outro, né? Hoje eu quero ficar sozinho. Todo o restante foi construído internamente dentro de você. Mas naquele momento, ela não percebe isso como uma interpretação que ela está criando. Para ela, aquilo parece a expressão da verdade. O medo, a angústia são reais e ela pode cobrar explicações, mandar várias mensagens, começar a perturbar a pessoa, começar uma discussão ou até pensar em terminar o relacionamento, porque aquela ferida está doendo, né? Então, antes que ele termine com ela, ela já vai pensar em terminar. Uma situação do presente ativou uma história do passado. E essa história, ela começou a determinar as suas reações futuras, né? É por isso que, às vezes, gente, nós reagimos de maneira tão intensa a acontecimentos aparentemente pequenos que não tem nada a ver. Aquilo que está acontecendo agora pode tocar alguma coisa que já existia dentro de você. Uma crítica atual pode tocar em antigas experiências de desvalorização. Ou então o silêncio pode estar despertando antigos abandonos. O passado não precisa voltar como lembrança consciente. Ele pode voltar através do medo, da angústia, da defesa e interpretação. É como se cada pessoa carregasse uma lente através da qual ela olha o mundo. Se existe uma história forte de abandono dentro dela, sinais de afastamento chamam muito a atenção dela. Se existe uma história de que ela foi rejeitada, a desaprovação pode ganhar uma importância enorme. Se existe uma história de traição, mudanças no comportamento da pessoa que está do lado dela, pode despertar muita desconfiança. Isso não significa que o abandono, a rejeição ou a traição não existam. Existem sim. A questão é perceber quando estamos diante de um fato e quando estamos completando esse fato com informações que vêm da nossa história. Imagine duas mulheres, olha só, chegando a uma festa e vendo duas pessoas conversando e rindo. Uma
mulher vai pensar, o pessoal tá animado, hein? A outra pode pensar, será que estão rindo de mim? A cena é exatamente a mesma. O que mudou foi a interpretação. E é isso que acontece conosco o tempo inteiro. Seu companheiro, ele está calado. Esse é um fato. Ele está estranho comigo. Isso já é uma interpretação. Ele não gosta mais de mim. É outra interpretação. Ele vai me deixar? É mais uma outra interpretação. Quando chegamos a todo mundo me abandona, já não estamos falando mais daquele homem que está quietinho, não. Estamos falando de uma história inteira do nosso passado. As nossas crenças funcionam como filtros. Se eu acredito que ninguém me valoriza, eu vou perceber com muito mais facilidade as situações em que nunca fui reconhecida. Se eu acredito que sempre vou ser abandonada, qualquer afastamento pode parecer uma confirmação. E então acontece algo bem importante. A crença, ela começa a encontrar evidências que parecem provar que ela é verdadeira. Eu penso assim, tá vendo? Eu sabia. E quanto mais isso acontece, mais forte fica aquela crença. Mas existe um ponto ainda mais profundo do que isso. Em algum momento, deixamos de dizer, isso aconteceu comigo. E começamos a dizer, eu sou assim. Você sente medo e pensa, eu sou medrosa. Se alguém me rejeita, você vai concluir, eu sou rejeitada. Num relacionamento, quando ele termina, você pode pensar, eu sempre sou abandonada. Pronto, acabou, né? Projeto não funciona, aí vai surgir na sua mente, nada dá certo para mim. Perceba o caminho. Primeiro existe uma experiência, depois vem uma interpretação daquela experiência. E essa interpretação vai sendo repetida até se transformar numa crença. E aí, com o tempo, essa crença começa a fazer parte da maneira como você se enxerga, como você se define. Então, existe uma diferença enorme entre dizer eu estou sentindo medo e eu sou medrosa. Entre essa pessoa está me rejeitando ou dizer que eu sou rejeitada. Entre pensar que esse relacionamento terminou e dizer que eu sou sempre abandonada. A primeira frase, estamos falando de uma experiência neutra. Na segunda frase, estamos transformando a experiência numa identidade. Talvez muitas definições tenham começado muito cedo na sua vida, talvez na infância. Imagina uma criança que derruba alguma coisa e escuta. Você é muito desastrada, né? Depois vai ouvir, você sempre faz tudo errado. Com o tempo, o que vai acontecer com você? Talvez ninguém mais precise dizer isso, não. Você mesma vai ficar repetindo, eu sou desastrada. Não é? Já aconteceu isso com vocês? Aquilo que começou como uma opinião de alguém acaba sendo incorporado como uma descrição de si mesma. O mesmo pode acontecer com frases muito mais profundas. Como, por exemplo, você é difícil, você não vai conseguir, você está me dando muito trabalho, você não sabe fazer nada direito. O que vai acontecer com a criança? Ela vai perceber o quê? Vai receber informações sobre quem ela é numa fase em que ainda não possui recursos para questionar o que estão dizendo. E aí, depois de adulta, pode continuar vivendo
de acordo com definições que começaram muito antes de ter capacidade para decidir se essas definições eram verdadeiras. Por isso, algumas coisas que hoje chamamos de personalidade talvez sejam maneiras que aprendemos para funcionar no mundo. Talvez você não tenha nascido desconfiada. Aprendeu só a desconfiar. Talvez não tenha nascido esperando ser abandonada. Algumas experiências ensinaram você a esperar o abandono. Talvez agradar tenha se tornado uma maneira de conseguir amor e aceitação. Talvez controlar situações e pessoas tenha sido uma forma encontrada por você para tentar evitar a sensação de que algo ruim pode acontecer. E quando percebemos, na verdade, isso, podemos trocar uma frase aparentemente simples. Em vez de dizer, eu sou assim, começar a pensar, eu aprendi a funcionar assim. Entende a diferença? Eu sou assim, parece uma sentença. Eu aprendi a funcionar assim, está contando uma história, você não está se definindo. E aquilo que foi aprendido pode ser observado, compreendido e questionado. Então, na próxima vez que alguma situação mexer muito com você, experimente separar 3 coisas, tá? O que aconteceu, o que você sentiu e o que a sua mente contou sobre aquilo que aconteceu. Alguém não respondeu sua mensagem, tá? O fato é, a pessoa ainda não respondeu. Ok, é só um fato. O sentimento pode ser medo, pode ser ansiedade, insegurança. A história pode ser, ela está me evitando. As historinhas que a gente conta. Eu fiz alguma coisa errada, não é isso? Quem nunca, né? Ela vai embora. Talvez essa interpretação pode até estar correta. Talvez a pessoa realmente esteja se afastando, né? Mas, deixa eu arrumar aqui. Mas naquele momento, você ainda não sabe de nada. E reconhece isso. Reconhecer, na verdade, isso vai criar um espaço entre aquilo que aconteceu e a história que a sua mente construiu. E é nesse espaço, sabe, nesse intervalo, que começa a tua consciência. Pensamento não é necessariamente a realidade. Emoção não é identidade. Uma experiência não precisa se transformar numa definição sobre quem você é. Você pode sentir medo sem ser o medo. Pode viver um momento de rejeição, né? Sem se transformar numa pessoa rejeitada. Pode passar por uma experiência de abandono sem carregar para sempre a identidade de ser uma mulher que está sempre sendo abandonada. Pode fracassar numa tentativa, né? Sem transformar a si mesma numa pessoa fracassada. E talvez pareça apenas uma mudança de palavras. Mas existe, gente, algo muito profundo nisso. Quando eu digo eu sou ansiosa, a ansiedade entra na definição de quem eu sou. Olha o olhar que você vai estar construindo sobre si. Quando eu digo estou percebendo a ansiedade em mim agora, a ansiedade continua existindo. Mas aparece também alguém capaz de estar observando essa ansiedade. Então chegamos a uma questão ainda mais profunda. Se você consegue observar o que tu está pensando, será que você é apenas os seus pensamentos? Se você consegue perceber uma emoção acontecendo aqui dentro e depois indo embora, será que você é aquela emoção?
Se você consegue perceber uma ferida que ela foi ativada em determinada situação, existe em você alguma coisa capaz de ficar observando essa ferida que foi ativada. É aí que começamos a sair da identificação automática. Podemos perceber, existe medo em mim, mas eu não sou apenas esse medo, eu não sou medrosa. Existe uma história de abandono em mim, mas eu não sou a abandonada. Isso não faz as emoções desaparecerem. Continuamos sentindo medo, tristeza, raiva, insegurança. Só com uma diferença. É que aquilo que sentimos começa a perder o poder de definir quem somos. Talvez então a pergunta não seja como faço para nunca mais sentir medo? Ou então, como é que eu faço para nunca mais sofrer? Talvez a pergunta seja: quem eu sou quando não estou completamente identificada com aquilo que eu estou sentindo e aquilo que me aconteceu? Você tem uma história, mas você não é só a sua história que te aconteceu. Você tem feridas, mas não é apenas as suas feridas. Você tem pensamentos, você tem emoções, tem crenças e formas também que você aprendeu a se proteger. Mas nenhuma dessas coisas sozinhas conseguem explicar completamente a profundidade e a complexidade de quem você é. E quando começamos a compreender isso, não é necessariamente que o mundo mudou. O que começa a mudar é a maneira como nós olhamos para o mundo. A vida vai continuar, gente, acontecendo. Pessoas podem se afastar, ir e vir. Críticas vão continuar acontecendo. Mas alguma coisa aí dentro, né? Vai ter mudado. Porque agora existe uma possibilidade de parar antes de transformar acontecimentos numa história sobre quem você é e perguntar: o que realmente aconteceu? O que eu estou sentindo? O que a minha história está me fazendo acreditar sobre isso? Essa pausa, gente, cria uma distância entre aquilo que acontece e a nossa reação automática. E é nessa distância que nós começamos a enxergar o presente como presente. E não apenas uma repetição daquele passado, daquela historinha nossa. Talvez uma grande parte da nossa liberdade emocional comece justamente aí, quando aquilo que aconteceu conosco deixa de decidir todos os dias quem nós somos e como nós vamos enxergar o mundo. E é isso, gente, que eu trabalho bastante em cima do curso Reconecta Mulher. Então, se esse assunto fez sentido para você, se você acha que alguém necessita ouvir isso, compartilhe, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal que nós vamos estar sempre colocando conteúdos muito importantes para o nosso bem-estar psicológico, espiritual, ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.